Não seja refém das circunstâncias, uma nova perspectiva para crescer em tempos difíceis. A vida não é sobre simplesmente existir. É sobre viver com propósito. Há quem respire todos os dias, acorde, coma, trabalhe, durma e repita. Mas não vive. Só passa. Só sobrevive. Oscar Wilde disse que viver é uma das coisas mais raras do mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe. E essa verdade ecoa em nossos tempos com ainda mais força. Martin Luther King dizia que se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, ele ainda não está pronto para viver. E quantos de nós estamos vivendo assim? Sem causa, sem propósito, sem direção. Apenas seguindo a maré da rotina, confundindo conforto com paz, bens com bênçãos, sobrevivência com plenitude. A verdade é que o seu futuro não depende do que está ao seu redor, mas do que está dentro de você. Não está em como as coisas estão, mas em como você está. Porque Deus não constrói destinos com base nas circunstâncias. Ele constrói destinos com base em propósitos, e propósito sempre resiste à dor. Deus amava o seu único filho. Ainda assim, permitiu que ele passasse por traição, humilhação, abandono, dor e morte. Se Deus não poupou o próprio Jesus, por que achamos que seremos poupados de todo o sofrimento? Jesus foi traído por quem andava com ele. Foi envergonhado, exposto, açoitado, rasgaram suas vestes, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, furaram seu lado com uma lança, e ainda assim, ele permaneceu. E mesmo quando todos achavam que era o fim, no terceiro dia, Deus o chamou de volta. Você acha que Deus se esqueceu de você nessa crise? Se ele não esqueceu de Jesus naquela cruz, ele também não se esqueceu de você nessa luta. As dificuldades que enfrentamos não são castigo. São treinamento. São o fogo que forja o aço. São os degraus que nos elevam. Os processos moldam o nosso caráter. Eles separam os meninos dos homens. Eles revelam quem somos de verdade quando tudo desmorona. Homens fortes não nascem em tempos fáceis. Eles são gerados em tempos difíceis. E tempos difíceis, ao longo da história, sempre foram o útero de grandes líderes, grandes milagres e grandes transformações. Enquanto muitos perguntam, por que comigo? Os que têm visão perguntam, o que preciso aprender com isso? Essa é a diferença entre ser refém das circunstâncias ou usar as circunstâncias como trampolim para algo maior. Talvez você esteja se perguntando, por que tanta coisa deu errado na minha vida? Talvez porque Deus esteja te usando para quebrar um ciclo. Talvez Ele queira que sua história seja o marco de mudança para a próxima geração. Talvez Ele esteja te preparando para algo que vai muito além do que você sonha. Pensa na história de José. Todo mundo quer viver o palácio de José, mas ninguém quer passar pelo cativeiro. Todo mundo quer viver a promessa, mas poucos querem suportar o processo. José foi rejeitado pelos irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e esquecido. Mas havia uma palavra liberada sobre ele, uma promessa. E quando chegou o tempo certo, Deus o chamou do cárcere direto para o governo. Você pode estar ouvindo vozes dizendo que não vai dar certo. Pode estar vivendo anos de silêncio, de esquecimento. Mas existe uma palavra liberada sobre você. Existe um propósito em ação. E Deus não esquece os seus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Lembre-se, o problema nunca é o problema. O verdadeiro problema é a ausência de fé. Porque a fé vê além da circunstância. A fé enxerga propósito na dor. Milagre no meio da crise. Semente onde só há chão seco. Muita gente está esperando o cenário ideal para agir. Esperando tudo se alinhar. Mas deixa eu te dizer algo. Jesus não esperou um ambiente político favorável. Ele veio exatamente quando o império era opressor. Quando o cenário era o pior possível. O favor de Deus não depende do cenário. É o favor que muda o cenário. Você não precisa esperar o mundo te aceitar, te compreender, te aplaudir, te abrir portas. Se você sabe o que carrega, se você sabe quem está com você, nada mais importa. O favor que está sobre a sua vida vai abrir caminho onde não há caminho. Moisés viu o mar se abrir. Daniel viu os leões serem silenciados. Davi viu o gigante cair. E você? Está vendo o quê? Talvez só veja dívidas, dor, rejeição, medo, doença.
Mas Deus está vendo algo muito maior sendo construído dentro de você. Está vendo um guerreiro, uma guerreira, sendo moldado. As maiores histórias da Bíblia nasceram de crises. A Arca de Noé foi construída em um tempo de corrupção e decadência. O menino Davi foi ungido quando ainda era invisível aos olhos dos homens. O milagre da multiplicação surgiu de fome e escassez. E Lázaro? Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas o chamado de Jesus trouxe vida, onde só havia morte. Nada disso fazia sentido. Uma virgem dando à luz, um carpinteiro crucificado salvando o mundo, homens andando sobre as águas. Não faz sentido. Mas quem criou as leis da natureza tem poder para reescrevê-las. Talvez a maior batalha da sua geração seja interna, psicológica, emocional. Estamos vivendo uma era de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Gente sorrindo por fora, mas gritando por dentro. Gente funcional por fora, mas quebrada por dentro. E quando a alma adoece, tudo ao redor perde cor. Mas Deus ainda restaura, Deus ainda cura, e Ele ainda transforma crises em testemunhos. Você não está sozinho, e você não está sem saída. Existem soluções que ainda não foram reveladas, caminhos que ainda não foram abertos, promessas que ainda não foram cumpridas. Mas elas virão. O primeiro passo é deixar de ser refém das circunstâncias. Parar de se definir pelo que está fora e começar a se ancorar no que está dentro. A sua identidade não vem do que te feriu, mas de quem te formou. Lembra-te de onde Deus já te tirou, das lágrimas que Ele já enxugou, dos livramentos que você nem viu, das noites em que você pensou em desistir, mas algo te segurou de pé. A crise é só uma estação. E toda estação tem começo, meio e fim. O inverno pode até ser rigoroso, mas ele passa. E quando a primavera chega, ela faz florescer até o que parecia morto. Então, levante a cabeça, se fortaleça, respire fundo e declare com fé: eu não serei refém das circunstâncias. Eu fui chamado para viver com propósito. Mesmo em tempos difíceis, eu vou crescer. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal para receber mais mensagens como essa. Você não está sozinho. Deus está com você. E o melhor ainda está por vir.